Olá, eu estou fazendo esse vídeo aqui para o grupo em função das coisas que a gente conversou na última reunião. E assim, eu achei interessante fazer por vídeo porque eu vou explicar algumas coisas, né? Primeiro assim, apareceram em alguns sonhos a questão de seres, espíritos, seres que estariam tentando, sei lá, zumbis, e assim, apareceu em vários sonhos seres que seriam desencarnados, ou mesmo seres que são meio que obsessores, né? Muitas pessoas na inconsciência, a questão da gosma que a Estela falou. Então, eu primeiro vou citar eu vou citar alguns livros que eu recomendo para vocês. Primeiro, esse daqui, Éden, que é do Ascensão, do Ken Wilber. Nesse livro, ele aborda a questão assim, ele estuda a ideia de, da história bíblica, né, do Adão e Eva, da queda do homem, como sendo, na verdade, não uma queda, e sim uma ascensão. A escolha, a opção pela ascensão. E assim, eu vou falar sobre a obra dele, mas também pondo o enfoque meu e de bruxaria de Wicca, que é o seguinte, é como se o ser humano, como todas as coisas, vamos supor os bichos, como uma erva, uma árvore, os seres eles têm função, né? Então, por exemplo, em tese, né? Um, uma camomila não pode envenenar, porque ela nasceu com uma função, ela é calmante, ela é digestiva, tem umas funções assim. Ah, você não tem opção. Um anjo, ele é poderoso, ele é fantástico, mas ele só pode, tipo, fazer o bem. Ele só pode estar no nível divino daquelas ideias, daqueles conceitos, daquela vibração. Ele só conhece aquele nível. E o ser humano teve a capacidade do livre-arbítrio, e no livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio, que é um dos maiores dons, né? Ele escolheu comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa que ele quis aprender os dois lados, e ele quis evoluir, crescer, para ter autonomia, né? E aí, nesse livro, ele fala uma coisa, que existe o Atman, que seria o espírito, e existe o projeto Atman, que é aquela coisa assim, para inglês ver, é a espiritualidade para inglês ver. Então, ao invés de você se desenvolver e ter essa autonomia, as religiões elas ensinaram você a ter dependência do padre, do pastor, do divino. Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Você não entende bem o que está acontecendo, você não entende bem por que não pode fazer isso, por que é pecado aquilo, por que não existe explicação, e assim, e tentar empurrar assim, olha, quando você morrer você vai para o céu, e enquanto isso você tem que ficar pedindo para Deus, para todo mundo, as soluções dos seus problemas, porque você não tem capacidade para fazer isso. De acordo com o Ken Wilber, a escolha do Adão foi ter essa capacidade. Tipo assim, nem que eu leve muitas encarnações, muitos milênios de existência, eu quero me tornar uma divindade, eu quero ser alguém com autonomia, tá? E é esse também o projeto que as bruxas têm. Tá? A gente também não quer ficar pedindo. É essa abordagem que a gente vê até alguns wicanos, né, fazendo. Se você está com um problema com o namorado, você tem que invocar a deusa Afrodite, Vênus, para resolver seus problemas. Se você tem um problema financeiro, você tem que chamar Júpiter, Zeus, para trazer a fartura. Se você tem... não, gente, não é sempre para pedir. A gente está em busca da emancipação humana. E essa emancipação humana é o desenvolvimento da consciência e da identidade. Nesse conceito, a ideia da gosma é como se o princípio divino fosse algo disforme, algo que pode ter tudo,
pode ser tudo, tem todos os conhecimentos, todas as coisas assim, mas não tem a consciência do tudo que pode fazer. E nós somos aquilo que materializa o potencial divino que existe. Então a gente vai aprendendo por tentativa e erro a descobrir tudo. Então você vê uma plantinha lá, você come, morre. Na próxima encarnação você já vai tentar fazer um testezinho antes de comer. E aí você vai aprendendo que uma pequena dose daquela plantinha ajuda a resolver determinados problemas. E aí você vai... E isso é a cultura, a civilização, e o ser humano vai crescendo, 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 crescendo. Hoje tem uma certa autonomia, a gente está podendo conversar com vocês, ter aula através de uma plaquinha de 10 15 centímetros aqui, que eu me vejo aqui, parece que a minha alma está aí, né? E vocês podem me ver, conversar comigo e tudo. Então, é individualidade. O que é individualidade? Quando você... quando a gente fala, tem que fazer os gostos. Para que fazer os gostos? Parece que assim, é um lado hedonista da Wicca. Não é. É que fez parte do aspecto negativo das religiões institucionalizadas, o conceito do sacrifício, da penitência, da restrição, tipo, se eu ficar de joelho e me esfolar inteiro, Deus vai ter peninha e vai me ajudar. Se eu fizer subir a escada do não sei onde, eu peço, eu cumpro a promessa, né? Eu faço aquilo. E não entende que assim, que aquilo que nos dá prazer, que nos dá gosto, que aquilo que é a nossa ligação com a alma, que é a nossa ligação com o divino. E é de onde a gente vai puxar esse amor, esse interesse, essa curiosidade, essa atração, é que vai atrair também a informação, as forças, né? E a possibilidade de você fazer, crescer e expressar aquilo. Então, na verdade, a individualidade é a gente expressar a nossa natureza e o nosso melhor, tá? Na questão da imunidade, eu mandei aquele texto da Marta Polvo, né, sobre o contágio. Ela fala um pouco de ego, ela fala da questão de que a vibração, você atrai uma vibração negativa se você estiver receptivo a essa vibração negativa, né? Mas o que ela não fala, e aí quem fala é o Gasparetto. Aliás, esse livro do Gasparetto, eu lamento que seja só em português, porque é um livro que o mundo devia conhecer, não é um livro... É uma obra-prima mesmo, uma maravilha. E ele fala da questão dos corpos, dos sistemas de sombra, né? E ele fala da membrana egóica, que é essa aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Tem a aura, né, no meio, e tem uma membrana, que é uma película, que é como se fosse um plástico, um filme, né? Que você normalmente é azulzinho, normalmente é azul, mas é comum ver também o dourado e também ver o violáceo. Eu tô recomendando, como essa luz que apareceu, eles estão falando, é uma cor dessa... Deixa eu ver onde tá, aqui tá mais pro azul, aqui na minha mão tá mais... Tem um pouquinho de violeta, é um azul meio violeta, né, ultravioleta. É essa cor, que pode ser mais clara, mas é esse tom, né. Também, essa película é como se fosse o nosso escudo de proteção em relação a toda interferência externa. E assim, toda doença, ela primeiro atinge o corpo etérico, depois ela vai atingir o corpo físico. E é comum que se a gente for adoecer, a gente sonhe alguma coisa em termos de invasão, de perseguição. Eu tenho visto na internet muitas pessoas relatando esses sonhos de perseguição, esses seres zumbis meio que cercando. Eu tive a própria experiência com o meu irmão que morreu de AIDS, ele sonhava isso, ele dizia que ele tinha sonhos com que os espíritos de um determinado cemitério e do outro, que a gente tem a família,
estariam disputando ele, né? É bem uma situação assim, de como se soubesse, então, olha, você já tá para morrer, então você vai ficar na mão de quem, né? E assim, e aí por que essas interferências entram, né? Tá, então vai ter até a mata-povo mesmo, esses esotéricos que falam assim, vamos visualizar que está fortalecendo a camada da nossa aura, e vamos encher de luz azul, e vamos fazer uma mentalização que está limpando, que está saindo tudo que for sujeira, bagunça e não sei o que lá, e, né? Só que assim, não é assim, porque assim, tudo isso, aplicar um reiki, aplicar aquela outra coisa, cura quântica, essas coisas, tudo isso funciona, passe espírita, pensamento positivo, tudo isso funciona, mas funciona provisoriamente, tá? Quando a gente fala em agente da emancipação do ser humano, que eu chamo de bruxaria, o caminho da bruxaria, a gente tá falando, eu tô pegando aqui o caderno pra eu não esquecer os tópicos, tá? A gente tem que entender que, assim, no livro do Cabalhon, eles falam assim, que você está numa determinada vibração, você está recebendo as energias daquela vibração, você muda de vibração e você muda de coisa e tudo é mente. E aí o que acontece? Não adianta, naquele momento, você está ouvindo uma musiquinha zen, você está recebendo um passe, recebendo cura prânica, se encher de cristais, meditar, fazer não sei o quê, e sair dali e ter posturas que quebram aquilo, você mesma quebra, tá? O que então, assim, a imunidade, ela tem tudo a ver com a identidade. Então, a primeira coisa você precisa estar consciente de quem você é. Tanto o Gasparetto quanto aquele livro também de astrologia, de como fazer os deuses trabalharem para nós, eles abordam essa questão dos limites, né? Que esse livro aqui, né? Que também é livro assim básico que a gente recomenda sempre. Como fazer os deuses trabalharem para nós, a Caroline W. Casey. Que é representado por Saturno, né? Que é o planeta que rege os limites, e ele também rege a autoridade. É aquela coisa. É você estabelecer autoridade sobre si. E aí é o processo difícil, entende? Porque mentalizar a luzinha azulzinha, agora eu tô vendo luz, agora, show coronavírus. Naquele momento você está conseguindo fazer alguma coisa. Mas se você não tem uma atitude de autoridade sobre si, você está se contaminando. O que é contágio? Eu achei interessante a definição que o Gasparettinho dá aqui, que ele fala assim, né? Olha que lindo. O ego corresponde à faixa que localiza entre o final da aura, né? Ela define a individualidade e seleciona, de acordo com as nossas crenças, conforme aquilo a que damos ou não importância, tá? Por essa razão, o ego tem a ver com o sistema de proteção. Se o ego estiver mal educado, ele dará espaço e puxará para dentro de si os outros. Por exemplo, você ensinou ao ego que os outros são mais importantes. E isso como é que você ensina? Quando você, qualquer coisinha, alguém fala assim, me traz um copo d'água, você vai lá e pega. Você não resolve primeiro o seu negócio, você resolve primeiro o negócio da coisa. Existe, lógico, ainda mais médicos, né? Vai existir situações de urgência que você pode deixar para lá pintar as unhas e cuidar de atender uma pessoa. Mas se você faz isso com muita frequência, se você sempre deixa o seu lado por último, você está ensinando a sua defesa a que qualquer coisinha é mais importante que você, tá? E aí você também dá uma outra ordem, que a ordem é a seguinte: os outros podem me invadir. Um contágio significa que algo que foi físico de alguém entrou no nosso campo físico. Então esse escudo não funcionou, tá?
Então a gente vai tornando a nossa vida caótica e desorganizada. E assim, e ainda mais mulher, porque é exigido de nós muito essa questão do cuidar, de se preocupar. Parece que as pessoas, ninguém sabe cuidar da própria vida, a gente tem que, sabe, orientar, dar um ombro amigo, fazer comida, arrumar casa, enfim. E aí o que acontece? A gente fica sempre deixando invadir. E também tem uma outra coisa que é a preocupação. Né? Então é aquela coisa, você viu um gatinho na rua desamparado. Você pode fazer alguma coisa, se você não pode fazer alguma coisa, você manda uma energia positiva, pede para alguma entidade encaminhar, para alguma pessoa se compadecer, enfim. Mas se você ficar, ai o gatinho, ou então assistir o da Atena, ou assistir lá a Isabela Nardoni, lá que os pais jogaram o filho, que daí todo mundo ficou assistindo durante um mês a historinha da criança que foi jogada pela janela, é, aquela, toda a energia de todo mundo estava sendo direcionada para aquela criança, aquela situação que já tinha tido um desenlace horrível. E o que é pior, é uma energia que a gente precisa para resolver as nossas questões, né? É dinheiro, é saúde, é até as pessoas para quem a gente precisa cuidar, enfim. E é uma energia que está alimentando alguma coisa. Isso também é um assunto muito importante. Porque quando a gente fica com medo, preocupado, é a forma de alimentar egrégoras, tá? E essas egrégoras, elas tipo medo do diabo, medo do bicho-papão, o comunismo, o Bolsonaro. A gente vai alimentando essas egrégoras e as egrégoras também vai alimentando esses seres que são obsessores, que eles também se alimentam disso. A gente está dando energia para isso, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem um exercício que o Gaspinha falava e tem um exercício que essa Caroline também fala, que é assim, é você ter autoridade sobre você, se lembrar quem você é. Então, peraí, é, 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 médicos, pessoas que trabalham com assistência, até gente que trabalha com orientação e tudo, que a gente ouve o problema de muita gente, a gente tem que fazer esses exercícios quase que sempre, que é assim, sentir a gente, às vezes até se tocando, né? E se lembrar, não, fulano é fulano, eu sou eu. E quem que sou eu? Eu sou aquela que gosta disso, que faz aquilo, que tem talento para aquilo outro. Eu tô com motivo que tá nervosa, chateada, assim. Eu já estou doente, não estou doente, eu não tô com problema ainda. Tá um dia bonito, a minha vida tá assim, eu tenho um cachorrinho, tá, não sei o que lá. Sabe? Você volta um pouquinho, e você pode fazer esse exercício, inclusive, mentalizando junto com a respiração, que você está trazendo de volta as suas forças, tá? Nesse livro da Caroline Casey, ela fala, inclusive, de você trazer junto a sua autoridade de volta. Depois eu tiro uma foto, que eu já mandei para, acho que para algumas de vocês, mas que ela fala, você pegar a autoridade de volta, porque assim, e essa autoridade não é necessariamente que alguém mande em você, mas é aquelas coisas, aqueles conceitos, assim, eu não posso me vestir de tal forma porque estou fora da idade. Então alguém já disse, a sociedade falou, e você introjetou aquele conceito, mas é a sociedade entrando. A gente tem que entender que num momento de pandemia, quer dizer, existe um risco de contágio que é coletivo, está envolvendo, é mundial. A gente tem que pensar muito que às vezes o que está contaminando a gente não é algo tipo família, parente, vizinho, não está próximo, mas é uma coisa, são conceitos e modos de pensar e vibrações que são mundiais, tá? Que são mundiais e que permitem que esse vírus, a Márcia fez uma comparação dizendo que se ele não está no corpo humano, ele parece mais um cristal, que é interessante essa ideia, né? Porque é um ser que não teria
Lógico que eles podem ter consciência, que a gente considera que tudo pode ter, né? Mas é um ser que ele deve ter uma condição que ele se encontre, que ele ache mais favorável, porque que algumas pessoas ou não pegam ou não tem uma reação pior, não é? Que mais? Então, assim, visualizar a luz, pode ser um azul turquesa, esse azul forte, um violeta, um dourado, mas sentindo que existe uma película. É interessante essa ideia de você tentar imaginar que você está dentro de uma abóbora e aquela. Que não é só uma abóbora, né? Ela é um ovo, que você vai estar. Que ela tem flexibilidade, que ela tem uma certa resistência, né? Isso ajuda, mas como eu disse, sem postura, sem afirmação de si no mundo, não vai funcionar. E aí o que acontece? Então tem coisas que você tem que ver assim. Hoje é importante você fincar o pé em alguns temas. Não, eu não vou fazer isso. Não, não gosto daquilo. Não, sabe, naquilo que dá para transigir, quer dizer, que não dá para transigir, que para você é de extrema relevância, é a sua identidade. Se é muito importante essa coisa que no Gasparito ele chama de diferenciação, que é você pegar e sentir. Não, eu sou eu, fulano é fulano. Então você está ouvindo uma história muito triste de uma pessoa que está, sei lá, doente, passando mal, não sei o quê. Você se condói com aquilo, você tenta ser solícita, fazer alguma coisa, mas aí, saiu dali, a sua vida não tem aquele problema. Tá? Então, não trazer para si, não ficar, oh meu Deus, e aí, o que vai acontecer? Não ficar nesse estado. E aí também tem uma outra questão, que foi bom que eu olhei agora, que é assim. E aí você fala assim, tá, Marília, você tá dizendo então para tipo, e aí é cada um por si, Deus por todos, né? Então eu não tenho que me preocupar com ninguém, eu tenho que estar me fortalecendo, enfim, ser bem teimosa, assim, não, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito. Agora, não. Não é isso. É identidade. Existem coisas que você pode fazer pelas pessoas, de estar interagindo, às vezes até em função do seu próprio trabalho, né? Mas existem aquelas coisas que não são da sua natureza. Né? É aquela coisa. Você não gosta, eu, por exemplo, não gosto de música sertaneja. Então, se alguém me ver um dia se alguém me ver uma vez em algum lugar que está tocando essas músicas, saibam que eu não estou feliz. Né? Então, ali não fui por bem. Mas existe uma outra coisa que é diferente, que é a responsabilidade coletiva. E aí você fala, como que pode ter identidade, individualidade, né? E responsabilidade coletiva. E aí eu te falo que a individualidade e a responsabilidade coletiva, elas são totalmente compatíveis quando você entende que você é um bem para o coletivo, quando você faz o seu melhor. Então eu sou uma boa astróloga, eu sou uma boa bruxa, eu desenvolvi com muito carinho essas técnicas, esse trabalho todo que eu faço, trabalho com sonhos e tudo mais. Quando eu estou dando isso, eu estou dando o meu melhor. Então eu estou fazendo algo que vai sensibilizar outras pessoas, vai atingir outras pessoas e as pessoas vão ter insights e vão despertar a individualidade. De repente isso reforça esse campo áurico, como o Gasparito chama de membrana egóica, é, que é a identidade. Porque assim, na verdade, a gente está encarnado para expressar essa individualidade. A gente tem talentos, tem dons, tem capacidades para trazer. Então, é a nossa contribuição. É a nossa contribuição. Então, ninguém precisa virar Madre Teresa de Calcutá, ninguém precisa virar... se não for para ser a Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, se você de repente é a Madre Teresa de Calcutá, então você tem que ser mesmo. Mas não é assim, seguir algum passo de alguém, não, é justamente o contrário. Se você é músico, é fazendo a sua música mais sublime. Se você é artista, é criando uma arte
que traga consciência para as pessoas também. Por quê? Porque o grande medo, e o que está aparecendo nos sonhos de todo mundo agora, é essa sensação de voltar para a gosma. Quer dizer, não valeu a civilização humana. As pessoas vão deixar, vão voltar, toda vez que alguém morre, existe aquela coisa de esquecer o que foi nas vidas passadas, né? Quando a gente quer desenvolver a nossa identidade, a nossa individualidade, o que a gente está querendo é justamente assim. Não, gente, eu estudei bastante, eu me esforcei bastante, eu tenho dons, eu tenho capacidade, estou fazendo umas coisas tão legais, tudo bem que talvez eu nascendo amanhã em outro contexto, numa outra cultura, eu aprenda mais coisas e tenha experiências que são que acrescentem mais, mas eu não preciso esquecer o de bom, aquilo que é meu diamante, que eu fiquei lapidando durante uma vida inteira, né? E, na verdade, quando as pessoas têm essa sensação de que esses sonhos, eles são apavorantes, porque eles não é assim só a morte no sentido de físico, né? É deixar de existir. É pior, tá? Tá, então, exercício do limite. Tá, então. E aí, eu tava pensando tudo isso, a gente conversou tudo mais, e daí também veio uma outra coisa. Que a gente tá pensando, né, que é aquela história do marimbondo e da pedra, que seria o vírus e o corpo humano, e aí a gente pensou tudo assim. E aí, pelo menos para mim, quer dizer, eu vou estar trabalhando num outro front, né? Me veio que a pedra também é a espiritualidade. Na verdade, essas religiões institucionalizadas que se aproveitaram da natural religiosidade do ser humano para dominação e criar um padrão de medo, de dependência, de não estar ligado com o plano espiritual. Quer dizer, a gente não está religado. A gente tem um livro que a gente tem que acreditar, que é um livro que tem algum conteúdo, a parte do cristianismo, do Cristo, né, tem algum conteúdo que é elevado de espiritualidade, amai-vos uns aos outros e tudo mais, mas tem costumes de um povo que era não era um povo altamente evoluído, não era um povo, era um povo que era um povo camponês, que tinha uma tradição, camponês não, era nômade, né? Então, que eram costumes, apedrejamento, enfim, essas coisas que as pessoas, até hoje existe, perseguição a gays, não sei o que lá, quer dizer, que justificava talvez isso há 4, 5 mil anos atrás, mas que hoje e está no mesmo livro. Então, a gente tem que tomar cuidado que isso semeou uma espiritualidade muito negativa. E essa espiritualidade é uma espiritualidade que está, primeiro, querendo fazer cumprir o que eles chamam de uma agenda, né? Que é a tal do Apocalipse. E segundo, que eles. E aí é aquela coisa, tá? Então, os malzinhos, e eles acham que os malzinhos são os que querem ter a consciência, né? E tem a questão assim, já que todo mundo está indo voltando para Gosma, então vamos puxar os outros também. E aí é aquela coisa, quando você tem uma notícia ruim na televisão, quando você tem uma pessoa do seu lado falando bobagem, tudo bem que você pode evitar, você está consciente do que está acontecendo, você tem a opção de desligar aquilo. Mas quando você tem a espiritualidade também vibrando nessa coisa, você não tem. Você não está vendo. E é por isso que é tão importante que vocês estejam continuando anotando seus sonhos, a gente esteja fazendo essa checagem de os sonhos que está havendo em comuns. Eu mandei uns desenhos de uns sonhos meus para Estela, ela mandou uns dela também. A gente vai. Desenhem, tá? Essa paisagem que vocês estão vendo do Grand Canyon, eu vou pesquisar nos meus sonhos, tudo, porque assim. Tá mostrando coisas e a gente tem que checar porque a gente está sob essa influência assim. Também uma batalha no plano espiritual, tá?
Eu gostaria de falar, então, assim, deixa eu ver o que eu tenho que falar mais um pouquinho, não, eu falei isso. Eu mandei para vocês também um texto sobre a incubação de sonhos, é um texto que eu peguei na internet, mas porque na verdade a incubação de sonhos é a intenção, né? É você conseguir fazer o relaxamento, ter bem claro o que você quer sonhar, né? Uma resposta, ver alguma coisa. Às vezes você pode pôr uma foto, alguma coisa embaixo do travesseiro para ajudar, ou visualizar bem, já induzindo a cena que você quer para você sonhar. E aí você vai vendo e vê se você vai tendo sonho até ter. Né? Então você vai fazendo aquilo. Eu recomendo que se se vocês forem fazer incubação, é assim, os sonhos têm conteúdos do inconsciente que são mensagens para os seus dias a dias, né? Então, se vocês pegarem e fazerem intubação todo dia, o que vai acontecer é que vocês podem perder dicas e orientações que são importantes. Então, o que eu recomendo? Assim, escolher um dia da semana, ou quando puder, enfim, para não ser uma coisa tão frequente, fazer de vez em quando, mas fazer. E assim, se vierem sonhos dessa natureza, ou que vocês suspeitem que tem essa natureza, a gente vai trocando, tá bom? Um beijo pra vocês, tá? Tchau.